Alguma vez, parou para pensar que, apesar de estarmos a viver mais tempo, há certas realidades da vida depois dos 80 que ninguém nos conta. É como se houvesse um véu sobre o que realmente significa atravessar essa barreira. Uma série de verdades que nos apanham desprevenidos. Mesmo depois de uma vida cheia de experiências, não é só sobre as rugas que se aprofundam ou a memória que, por vezes, falha um pouco. É sobre mudanças mais profundas. Desafios que muitos de nós não esperávamos. E que podem ser avassaladores se não estivermos minimamente preparados. A dor de certas perdas. A adaptação a um novo ritmo de vida. As surpresas que o corpo e a mente nos reservam. Sim, a verdade é que há 5 realidades chocantes que a maioria dos senhores enfrenta depois dos 80 anos, e que raramente são discutidas abertamente. Mas não se preocupe. Não estamos aqui para pintar um quadro sombrio. Pelo contrário, o nosso objetivo é lançar luz sobre estas verdades, para que possa abordá-las com mais consciência, resiliência e até encontrar uma nova forma de viver esta etapa com mais plenitude. Neste vídeo, vamos desvendar essas 5 verdades, oferecendo-lhe uma perspectiva que talvez nunca tenha considerado. Prepare-se para algo que o vai surpreender e, esperamos, equipá-lo para os anos dourados que ainda estão por vir. Acredite, entender estas realidades pode fazer toda a diferença. A primeira verdade chocante, e talvez uma das mais difíceis de aceitar, é a aceleração súbita do declínio físico. Muitos de nós, ao chegar aos 70, ainda nos sentimos relativamente fortes e independentes. Acreditamos que o envelhecimento é um processo gradual, uma descida suave numa encosta. Mas o que poucos nos dizem é que, por volta dos 80 e para muitos até um pouco antes, o corpo pode sofrer uma mudança drástica, quase como se o relógio biológico acelerasse de repente. Não é apenas uma questão de sentir-se um pouco mais cansado ou ter uma dor aqui e ali. Refiro-me a uma perda de mobilidade significativa, à diminuição da força muscular e a uma fragilidade geral que pode surgir de forma inesperada. Aquilo que antes fazíamos sem pensar, como levantarmos-nos de uma cadeira ou subir um lance de escadas, torna-se uma tarefa árdua, por vezes até perigosa. O que costumava ser um passeio rápido até a padaria, agora pode exigir um esforço considerável ou até mesmo uma ajuda extra. Esta realidade pode ser um choque enorme, porque colide com a imagem que tínhamos de nós próprios e com a nossa capacidade de agir no mundo. É difícil aceitar que o corpo, que nos serviu tão bem durante décadas, de repente parece conspirar contra nós. Por exemplo, uma pessoa que sempre foi ativa, que cuidou da sua saúde, pode, de um dia para o outro, sentir que as suas pernas já não a suportam como antes, que o equilíbrio está comprometido. Uma queda pode ter consequências muito mais graves do que em idades anteriores, levando a fraturas que limitam ainda mais a independência e a mobilidade. Muitos senhores relatam sentir-se como se estivessem a lutar contra o próprio corpo. Uma batalha que nunca pediram e para a qual não foram preparados. Esta perda de autonomia física tem um impacto profundo na nossa dignidade e na nossa autoestima. Passamos de fazer tudo para precisar de ajuda para quase tudo. E essa transição é dolorosa. Lembro-me da história de um amigo meu, o Sr. Manuel, que sempre foi um homem robusto, trabalhador e independente. Aos 78 ainda tratava do seu jardim sem ajuda. Mas, aos 81, uma simples constipação arrastou-o para a cama por semanas. E quando se levantou, sentiu-se como se tivesse envelhecido 10 anos de uma só vez. A sua mobilidade reduziu-se drasticamente, e a força dos seus braços parecia ter desaparecido.
Ele confessou-me que se sentia preso dentro do seu próprio corpo. Esta experiência não é única. Muitos de nós vamos sentir ou já estamos a sentir esta mudança. O choque não é apenas a perda física em si, mas a velocidade com que acontece e o quão pouco estamos preparados para lidar com as suas implicações diárias. Começamos a questionar quem somos sem a nossa capacidade física. E isso pode levar a sentimentos de frustração, tristeza e até isolamento. A aprender a adaptar-nos, a encontrar novas formas de fazer as coisas, a aceitar a ajuda quando necessário e a redefinir o que significa ser ativo e independente. Torna-se um dos maiores desafios desta fase da vida. É fundamental que falemos sobre isto, para que não nos sintamos sós nesta jornada e para que possamos procurar estratégias, como a fisioterapia, exercícios adaptados ou até a simples aceitação, que nos ajudem a lidar com esta nova realidade. Compreender esta verdade é o primeiro passo para encontrar paz e propósito, mesmo com as limitações que surgem, e, falando em aceitação e em procurar propósito. Vamos agora mergulhar na segunda verdade chocante que atinge muitos depois dos 80 anos, a profunda e inesperada mudança nos nossos círculos sociais, que muitas vezes resulta numa solidão avassaladora. Durante a maior parte das nossas vidas, os nossos amigos, irmãos e até mesmo os cônjuges são a nossa rocha, a nossa rede de apoio, os nossos companheiros de viagem. Mas quando se chega aos 80, a triste realidade é que as perdas tornam-se muito mais frequentes. É uma dor que se acumula, uma despedida após a outra, que, por mais que se tente preparar, nunca nos parece possível. Os amigos de uma vida, os vizinhos com quem se partilharam tantos cafés, os irmãos que estiveram conosco desde a infância, de repente, um a um, começam a partir. E com cada partida, uma parte de nós parece ir-se também. O telefone deixa de tocar com a mesma frequência. A cadeira vazia na mesa de café torna-se mais uma. E as conversas que outrora preenchiam os dias transformam-se em memórias. O choque não é apenas a tristeza da perda, mas a solidão que se instala no seu rasto. É uma solidão diferente da que se pode sentir em idades mais jovens. É uma solidão que emerge de um mundo que se contrai, onde as referências e os pilares emocionais vão desaparecendo. De repente, percebemos que o nosso círculo social se reduziu drasticamente, e a oportunidade de criar novos laços já não é tão abundante ou fácil como era antes. As saídas tornam-se mais difíceis. A energia para socializar diminui, e a sensação de que já não há mais ninguém pode ser avassaladora. Esta é uma verdade dolorosa que muitos guardam para si, por vergonha ou por não quererem ser um fardo. Mas é uma realidade que muitos idosos enfrentam em silêncio, e que pode levar a um profundo isolamento social e emocional ligado a esta solidão. E como uma terceira verdade que nos surpreende, é a realidade das mudanças mentais inesperadas que vão além da simples perda de memória. Muitos de nós associamos o envelhecimento mental apenas à possibilidade de desenvolver demência. E é claro que essa é uma preocupação válida. No entanto, há mudanças mais subtis e igualmente chocantes que afetam a nossa cognição e personalidade, e que ninguém nos prepara para elas. Uma das mais comuns é o abrandamento geral do processamento mental. Tarefas que antes eram rápidas e automáticas, como tomar decisões, planear um dia, ou até seguir uma conversa rápida, tornam-se mais lentas e exigem um esforço maior. Não é que a capacidade de pensar desapareça, mas a velocidade com que se pensa diminui. Isto pode ser frustrante, especialmente para quem sempre teve uma mente ágil.
Outra mudança surpreendente é a menor tolerância ao stress e a situações novas ou complexas. Aquilo que antes era um pequeno contratempo, agora pode parecer uma montanha. A capacidade de multitarefa, que muitos de nós dominávamos na juventude, quase desaparece, e a preferência por rotinas e familiaridade aumenta. Há também, para muitos, uma alteração nas prioridades e, por vezes, até na própria personalidade. Pode se tornar mais teimoso, mais recluso, ou mais focado em si mesmo, não por egoísmo, mas como uma forma de gerir um mundo que, de repente, parece mais complexo e exigente. A perda de flexibilidade mental pode levar a conflitos com familiares, que não compreendem estas novas formas de pensar e reagir. Para os idosos, a frustração é dupla. Não só se sentem diferentes, mas também sentem que os outros não os compreendem. É como se a nossa mente, que sempre foi um farol, começasse a piscar de forma mais lenta e, por vezes, a mudar a cor da sua luz. Não é uma doença, mas uma adaptação do cérebro ao avançar da idade. E é uma verdade que exige muita paciência e compreensão, tanto de nós mesmos como dos que nos rodeiam. E, por fim, mas não menos importante, a quarta verdade que nos atinge com força depois dos 80 é a dura realidade financeira dos cuidados a longo prazo e das despesas médicas. Muitos de nós passamos uma vida a poupar, a planear a reforma, a acreditar que teríamos o suficiente para viver os nossos últimos anos com dignidade e conforto. Mas o que poucos preveem é o custo estratosférico que pode surgir com a necessidade de cuidados contínuos. Seja em casa, seja numa instituição, uma doença crônica, uma queda que exija reabilitação prolongada, ou a necessidade de assistência diária para tarefas básicas como higiene e alimentação, podem esgotar poupanças de uma vida em muito pouco tempo. Por exemplo, o custo de um bom lar para idosos, em Portugal, pode facilmente ultrapassar o valor da pensão de muitos, e a despesa mensal com cuidadores em casa pode ser igualmente proibitiva. E não se trata apenas dos cuidados básicos. As despesas com medicamentos, fisioterapia, consultas médicas especializadas ou equipamentos adaptados como cadeiras de rodas, camas articuladas, etc., acumulam-se rapidamente. Muitos de nós, ao planear a reforma, pensamos nas nossas necessidades do presente, mas não na escala das necessidades que podem surgir aos 80 ou 90 anos, quando a fragilidade e a dependência aumentam. O que era suficiente aos 65, raramente é aos 85, especialmente se a saúde começar a deteriorar-se. Esta realidade financeira pode ser um fardo pesado, não só para o idoso, mas também para a família, que muitas vezes se vê na difícil posição de ter de apoiar financeiramente ou de tomar decisões dolorosas sobre onde e como o seu ente querido vai ser cuidado. A sensação de se tornar um fardo financeiro para os filhos, ou de ver as poupanças de uma vida a desaparecerem em poucos anos. É uma verdade amarga e chocante para muitos. Não é algo que as campanhas de reforma ou os bancos nos avisem, mas é uma realidade que paira sobre a cabeça de muitos senhores e que pode gerar uma grande ansiedade e estresse. É essencial que se discuta abertamente, para que se possa procurar aconselhamento, explorar opções de seguros e, quando possível, planear com antecedência, embora para muitos, a verdade é que nunca é o suficiente. Por fim, chegamos à quinta e última verdade chocante que os senhores enfrentam depois dos 80, e talvez uma das mais emocionalmente complexas, a relação em constante evolução com a nossa própria independência e a aceitação da crescente necessidade de dependência. Ao longo das nossas vidas, a independência é um valor que nos é incutido desde cedo. Aprendemos a andar, a falar, a cuidar de nós próprios, a trabalhar.
a tomar as nossas próprias decisões. A autonomia é um pilar da nossa identidade. Chegar aos 80 com essa crença de que seremos sempre capazes de nos governar é um ideal que poucos conseguem manter na sua totalidade. A verdade é que, muitas vezes de forma gradual, mas por vezes de forma abrupta devido a um incidente de saúde, surge a necessidade de depender dos outros para tarefas que antes eram simples. Levantar da cama, vestir, preparar uma refeição, ir ao supermercado, conduzir o carro, estas ações, que definiram a nossa autonomia durante décadas, começam a exigir ajuda. Esta transição, de sermos o pilar da nossa própria vida para necessitarmos do apoio de filhos, netos ou cuidadores, é incrivelmente difícil de aceitar. O choque não é apenas a perda física da capacidade, mas a perda emocional de controlo e da nossa própria identidade. Podemos sentir-nos diminuídos, envergonhados ou até irritados com a nossa própria fragilidade. A resistência em aceitar ajuda é um reflexo do desejo profundo de manter a dignidade e o sentido de quem somos. Muitos idosos preferem arriscar-se ou viver com dificuldades em vez de pedir ajuda, porque pedir ajuda é, para eles, um sinal de fraqueza ou de falha. A família, por outro lado, tenta ajudar com o melhor das intenções. Mas muitas vezes a forma como a ajuda é oferecida pode fazer o idoso sentir-se ainda mais infantilizado ou sem voz nas suas próprias decisões. A dinâmica familiar muda drasticamente quando um progenitor passa a ser o dependente. Os papéis invertem-se, e isso pode gerar tensões, frustrações e mal-entendidos de ambos os lados. Lembro-me de uma senhora, a D. Laura, que sempre foi uma costureira de mão cheia, e o seu maior orgulho era a sua independência, aos 85 com a visão a falhar e as mãos a tremer. Já não conseguia enfiar uma agulha, de repente. Precisava que a filha a levasse a todo o lado, que lhe lesse as cartas, que lhe preparasse as refeições. Ela confessou que a maior dor não era não poder costurar, mas sentir-se como uma criança, sem controlo sobre a sua própria vida. Esta luta interna entre o desejo de autonomia e a realidade da dependência é uma das verdades mais dolorosas e não ditas do envelhecimento avançado. A sociedade, muitas vezes, não prepara nem o idoso nem a família para esta inevitável inversão de papéis. Mas é fundamental que compreendamos que a aceitação não é uma rendição, mas sim uma adaptação. Encontrar formas de manter alguma autonomia, mesmo que pequena, e comunicar abertamente sobre as necessidades e os sentimentos pode aliviar parte desta carga. Aceitar ajuda com gratidão, e os familiares oferecerem-na com respeito e dignidade. São passos cruciais para que esta fase da vida seja vivida com o máximo de bem-estar possível. É uma jornada de humildade e amor, que desafia a nossa percepção de força e fragilidade. Então, ao fim desta nossa conversa, vimos as 5 verdades que, por vezes, nos apanham de surpresa depois dos 80 anos a aceleração inesperada do declínio físico. A solidão que resulta da perda de amigos e entes queridos. As subtis, mas significativas mudanças na nossa mente. O peso esmagador das despesas de saúde e de cuidados a longo prazo. E a desafiadora dança entre a independência e a dependência. Não são verdades fáceis de digerir. Eu sei. Mas a verdade é que saber destas coisas é o primeiro passo para as enfrentar. Não estamos a falar de ter todas as respostas ou de eliminar completamente os desafios. A vida, em qualquer idade, é feita de surpresas, mas saber o que pode vir permite-nos preparar-nos, discutir estes temas com as nossas famílias e, acima de tudo, adaptarmos-nos com mais resiliência.
Lembre-se, pequenas mudanças na nossa mentalidade e na forma como abordamos estes desafios podem fazer uma enorme diferença na nossa saúde e na nossa felicidade. Não se sinta sozinho nestas preocupações. Muitos de nós, ou os nossos entes queridos, estamos a navegar por estas águas. A vida depois dos 80, com todas as suas complexidades e surpresas, ainda pode ser rica em significado, em experiências e em amor. Podemos não ser capazes de controlar tudo o que nos acontece, mas podemos controlar a forma como reagimos e como escolhemos viver cada dia. A resiliência, a aceitação e a procura por alegria nas pequenas coisas tornam-se os nossos maiores aliados. O nosso corpo pode mudar. Os nossos círculos sociais podem reduzir-se. A nossa mente pode funcionar de forma diferente. E as nossas finanças podem ser um desafio. Mas o nosso espírito, a nossa capacidade de amar e de encontrar propósito, esses podem permanecer intactos ou até crescer. Quero que saiba que a sua experiência é valiosa. Se alguma destas verdades o tocou, ou se já as vive na sua pele ou na de alguém que ama, por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode ser a luz que alguém precisa. Acreditamos que, ao partilharmos as nossas vivências, criamos uma comunidade de apoio e compreensão. E se este vídeo o ajudou de alguma forma, se trouxe clareza ou um momento de reflexão, não se esqueça de deixar um gosto e de subscrever o nosso canal para mais conteúdos que visam apoiar a sua jornada nesta fase tão especial da vida. Queremos continuar a trazer-lhe informações e perspectivas que o ajudem a viver cada dia com mais confiança e alegria. A sua idade é apenas um número, mas a sua sabedoria e a sua capacidade de adaptação são infinitas. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até breve.